Queridos, bom dia, graça e paz. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 15. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Certa vez Jesus falou para os discípulos em Mateus uma palavra assim: aquele que me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. A palavra, aquele que me confessar melhor diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. A palavra confessar, ela tem o sentido de reconhecimento, ela tem o sentido de se fazer conhecer para uma pessoa que está no seu relacionamento, no seu nível de relacionamento pessoal, mais íntimo, mais próximo, que Jesus falou. 1 Samuel 15, 22, a palavra do Senhor diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Pai, nós queremos nessa manhã, Pai, levar o nosso coração ao Senhor, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso entendimento. Pai Santo querido, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor venha nos mostrar caminho. Pai Santo querido, que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, Pai Santo, aquilo que o Senhor quer de cada um, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Pai querido, nós oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha ordenar as nossas ideias, pensamentos, coração, e que tudo isso seja levado cativo à tua obediência, Senhor Deus, para que possamos entender, discernir, compreender perfeitamente, Pai Santo querido, nos arrepender daquilo que não temos sido, Senhor Deus, fiéis diante do Senhor, para que o Senhor olhe para nós com misericórdia, para que o Senhor nos reconheça, para que o Senhor nos confesse diante do Pai, quando nós chegarmos lá, Pai. Deus, nós queremos te exaltar e bendizer nessa manhã, e oramos também para que essa palavra, para que esses louvores sejam levados pelos ventos para essa comunidade onde nós estamos, entre cada casa, Senhor Deus, adentre cada casa, chegue no coração, Pai, dos pais, chegue no coração dos filhos, e faça, Senhor, tua transformação, ó Deus, na vida dessas pessoas, que o Senhor possa convertê-los, que o Senhor possa chamá-los ao arrependimento, que o Senhor possa transformar suas vidas, Pai, pelo poder que é na tua palavra, pelo poder que é no nome e no sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos e glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. O título dessa mensagem é obedecer ou sacrificar. Obedecer ou sacrificar. A palavra diz que lá no início, que Deus, Ele ordenou ao rei Saul, que quando ele se encontrasse com os amalequitas, que Saul destruísse totalmente aquele povo. Não tivesse misericórdia, não tivesse compaixão. Ele tinha que destruir as pessoas, adultas, crianças, animais, e não trouxesse nada, porque naquela época era permitido que os vencedores saqueassem os despojos e levassem para eles aquilo que eles conseguissem. E era natural que as nações, quando saíam para a guerra, elas costumavam levar ouro, costumavam levar prata, costumavam levar bens preciosos para a guerra. E no final, aquele vencedor despojava, levava tudo isso, porque significava que ele havia ganho. E Deus havia dito isso para Saul: quando você vencer os amalequitas, você não leve nada para casa. Destrua tudo, os animais, destrua as crianças, destrua os velhos, destrua as famílias. Toque fogo na cidade, mas não leve. E a gente, olhando assim, a gente pode imaginar que Deus é um Deus mau, Ele é um Deus cruel.
Mas na verdade, assim, os amalequitas eram descendentes de Esaú. E diz a palavra que foram os primeiros que atentaram contra Israel, quando Israel estava fraco caminhando pelo deserto. Eles não tinham água, eles não tinham comida. Eles estavam realmente, totalmente entregues na mão dos seus inimigos. E eles chegaram lá para fazer isso. Deuteronômio 25, 17 e 19, ele conta essa história de que eles realmente atentaram contra o povo de Israel. Números, Êxodo também fala sobre os amalequitas. Em outra passagem também, quando o povo estava sendo desarraigado, quando Israel estava sendo perseguido na época de Gedeão, a palavra diz que eles plantavam, que eles criavam seus animais, e em seguida vinham os amalequitas junto com midianitas e arrancavam e levavam tudo, destruíam tudo. Eles plantavam e eles iam lá e colhiam. Eles criavam os animais e eles iam lá e levavam os animais. Foi exatamente nessa época de Gedeão que o Senhor disse para eles que também eles viessem e acabassem com esse povo. E a ordem ele deu para Saul. E é interessante, queridos, que de repente Saul, ele guerreia de fato, ele vence de fato os amalequitas, não destrói por completo, porque mais na frente a gente vai ver mais guerras em que os servos de Deus vão acabar com esse povo. Mas de repente ele olha e vê uns carneiros, ele vê umas vacas, ele vê uns bois gordos e fala assim: olha, por que não levar para sacrificar para Deus? Por que não oferecer holocaustos ao Senhor? Por que não realmente a gente fazer alguma coisa que agrade a Deus? Existe uma palavra, queridos, que fala que Deus, de fato, quando Ele te ordena fazer alguma coisa, é porque Ele já pensou em todas as possibilidades. Ele não vai, de fato, colocar você num apuro. Lembra quando Israel também entrou em Ai, lá no início do Gênesis? E diz assim, ele falou: olha, vocês não levem nada disso aqui. Mas de repente um homem chamado Acã olhou para uma capa, olhou para uma prata numa tenda, ouro, e falou assim: mas por que não levar? O que há de mais? Tantas coisas vão ficar para trás, por que não levar? E ele levou. E o Israel começou a perder as batalhas, Israel começou a ser ferido, perseguido, enfermidades começaram a ser vistas no meio do povo. E de repente o profeta pergunta para Deus assim: mas o que está acontecendo, Senhor? E a resposta é: pecado no arraial. Faz o seguinte, você vai lançando sorte sobre as tribos, e depois sobre as famílias, e depois sobre as casas. E onde cair isso aí, é lá que está o pecado. E caiu sobre a casa de Acã. E ele falou: de fato, quando eu vi aquela capa bonita, vi aquele ouro, aquela prata, eu levei, escondi. E a palavra diz que ele e sua família todos foram destruídos. Parece ser realmente um Deus ruim. Obedeceu, sacrificar. Versículo 22, como a gente leu, ele pergunta: o que é melhor? A gente obedecer? O que é melhor? A gente sacrificar? Primeira coisa que nós vemos, que sacrifício é cerimonial. Sempre quando nós queremos fazer alguma coisa para Deus, nós vamos para o sacrifício. Nós não obedecemos ao Senhor. Nós vamos fazer alguma coisa. Se nós estamos em pecados, nós vamos para o sacrifício. Nós vamos ler a palavra demais, nós vamos orar demais, nós vamos jejuar demais. É sacrifício. A gente em nenhum momento chega para Deus e fala para Ele assim: olha, Senhor, de fato eu estou errado. De fato eu pequei contra o Senhor. De fato eu quero me arrepender de verdade. De fato eu estou triste. Mas nós vamos para o sacrifício. Isso é uma coisa muito interessante para as nossas vidas. Lá atrás, os irmãos lembram, quando os sacerdotes, eles queriam levar perdão para o povo de Israel, eles faziam um sacrifício de ano em ano. Todos os anos.
Deus determinou um local para eles. E eles iam todo ano para fazer o sacrifício. Animais. Eles matavam os animais. Eles ofereciam o sangue, eles ofereciam a gordura para Deus. Mas isso era cerimonial, isso não era moral. Obedecer é moral. Sacrificar é cerimonial. Toda vez que nós fazemos alguma coisa assim, nós estamos fazendo nada moral, mas cerimonial. E isso era cerimonial. De ano em ano, eles faziam isso. Não só por eles, para que Deus perdoasse seus pecados, mas também pelo povo, todo ano. Anos e anos. Certamente que prefigurava um dia o Senhor nos libertar disso através de Jesus. E o que foi, é o que aconteceu. Uma outra coisa interessante, sacrifício ele nos expõe a uma evidência. Normalmente um sentimento egoísta, normalmente uma satisfação pessoal, alguma coisa que faça com que meu irmão olhe para mim e diga, legal, o pastor Aldeir está fazendo realmente algo sobrenatural. Mas por que isso? Eu estou querendo chamar a atenção de alguém. Eu estou querendo me colocar em evidência. Eu estou querendo, talvez, bloquear alguma coisa que possa ser exposta em função do sacrifício. Sempre vai ser desse jeito. O egoísmo, eu não penso no outro, eu penso em mim. Foi exatamente isso que Saul fez. Olha, queridos, a palavra diz que ele guerreou, ele venceu a batalha. Mas em determinado momento, versículo 12, acompanha comigo aí. A Bíblia diz o seguinte: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E a noite inteira, quando Deus falou, olha, eu realmente me aborreci de Saul. Eu não quero mais Saul como rei sobre o meu povo. E a palavra diz que Samuel ficou muito triste, muito contrariado. E ele ficou uma noite inteira lutando com Deus para ver se Deus mudava aquela ideia, aquela sentença. E a palavra diz: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento e dando volta passou e desceu a Gilgal. A palavra diz que Saul, na verdade, ele erigiu um altar. Mas não foi um altar de qualquer jeito, não foi tipo uma coluna. A palavra fala que ele erigiu um pilar, e esse pilar significa que era uma mão. Ele fez um altar que representava uma mão. Por que isso? É exatamente para que ficasse em evidência o poder de Saul e a sua virilidade como rei sobre aquele povo. Ele não estava preocupado com Deus. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Além de ser uma pessoa inconsequente, além de não fazer aquilo que realmente Deus havia dado para ele não fazer, ele começa a ser uma pessoa dissimulada. Em geral, todo desobediente é uma pessoa dissimulada. Bendito seja tu do Senhor. Tudo que Deus me falou para fazer, eu fiz. E Samuel fala assim: mas por que esse balido de ovelhas? Por que esse mugido de bois? Não, eu peguei o melhor para sacrificar para Deus. Talvez o nosso melhor, a gente sempre exponha isso. Eu toco bem, eu canto bem, eu profetizo muito, eu leio bem, eu ensino bem. Então eu vou colocar isso em exposição. Se você precisar de mim, eu estou à disposição. Mas se de repente alguém me convidar, olha, vamos ter misericórdia, vamos visitar alguém, vamos caminhar, vamos pela cidade. Isso não. Mas se precisar de mim, eu sei representar muito bem. Eu danço muito bem. Eu prego muito bem.
Parece que Deus não quer isso da gente, mas Ele quer. A gente vai ver logo em seguida como é que Deus trata isso em nossas vidas. É interessante também, acompanha comigo aí, Isaías capítulo 1, versículo 11 e 15. Eu vou ler aqui na versão viva. A evidência, sacrifício expõe a pessoa à evidência egoísta, satisfação pessoal, propósito de ser bajulado, de ser aplaudido, observado. Isaías capítulo 1, versículo 11 a 15 diz assim: já não suporto mais os seus sacrifícios, chega. Não quero mais os seus gordos carneiros, nem o sangue dos animais que vocês me oferecem. Para que me serve o sacrifício se vocês sentem tristeza, se vocês nem sentem tristeza pelo que pecam? O incenso que vocês queimam para mim cheira mal. Suas festas religiosas, a lua nova, o dia do descanso, os seus jejuns não passam de grossas mentiras. E não há nada que eu odeie tanto quanto uma religião fingida. Eu não aguento mais todas essas festas, eu sofro com elas, já não posso olhar para essas cerimônias. De agora em diante vocês podem orar com as mãos levantadas para os céus, mas eu não vou atendê-las. Podem fazer muitas orações, mas eu não vou ouvir nenhuma delas. E sabem por quê? Porque vocês são todos assassinos, as suas mãos estão sujas de sangue, estão sujas com o sangue desses animais, que são suas vítimas inocentes. Queridos, Deus fala para eles que aqueles animais carneiros, bodes, bois, passarinhos, rolinhas, que eles matavam na sua cerimônia, eles não estavam simplesmente matando, eles estavam assassinando aquelas criaturas. Imaginando que houvesse algum propósito bom nessas coisas. Às vezes nós fazemos assim, não existe mais carneiros para a gente matar, nem derramar sangue, nem oferecer para o Senhor, nem gordura colocar no fogo para oferecer para o Senhor, mas tantas outras coisas que nós vamos a Ele e dizemos assim: é para Deus. Mas será que eu te pedi mesmo? Às vezes eu falo nas nossas reuniões ministeriais, muitas vezes os pregadores, eles chamam as pessoas à frente. E elas vêm. Talvez por obedecer, talvez porque estão emocionadas, talvez porque querem realmente ser abençoadas, mas elas vêm. E elas colocam seus pés aqui, mas elas não perguntam para Deus se de fato Ele quis que fosse dessa forma. E elas fazem votos. A palavra fala em Eclesiastes: eu não te pedi que você abrisse sua boca para fazer um voto, mas uma vez que você fez, cumpra. Eu não te pedi que você colocasse teus pés no átrio, mas uma vez que você colocou, cumpra. Porque se você não cumprir, eu vou te cobrar. A emoção passou, domingo. Daqui a pouco nós vamos ceiar, nosso coração vai estar acelerado. Segunda, terça, quarta, quinta-feira, a gente não lembra mais daquilo que nós prometemos para o Senhor. Esquecemos tudo. Sacrificamos, mas não obedecemos. Uma coisa interessante, os 10 mandamentos, quando Deus mandou que Moisés fizesse a arca, Ele escreveu nas tábuas 2 vezes os mandamentos. Nesses mandamentos não estavam inseridos os sacrifícios, apenas os mandamentos. Não era moral. Ok? Devemos pensar assim: o que eu quero tem que ser derrotado pelo que Deus quer. Gálatas 5,17. Diz a palavra que o nosso espírito milita contra a nossa carne contra o nosso espírito. Militar significa guerreia.
Nosso espírito guerreia contra a nossa carne contra o espírito. Para que nós não façamos aquilo que convém a Deus. Ouça uma coisa, queridos, como diz a irmã Beth. Toda vez que as nossas emoções, e os nossos sentimentos, as nossas razões, elas se elevam, significa que houve uma guerra, houve uma batalha entre nosso espírito e a nossa carne, e o nosso espírito perdeu. Toda vez que alguém tentando falar para você mais alto do que você fala, significa que se travou uma batalha entre o seu espírito e a sua carne, e o seu espírito perdeu. E aí vem a exaltação. É interessante que nós consideremos, porque de fato Deus, Ele nos orienta num caminho correto, certo. E nós sempre procuramos uma vertente. Ele nos fala para a gente ir por um caminho, nós procuramos outro. Nós sempre imaginamos assim, de repente Deus não falou certo. Não era isso de fato que Ele queria. E sempre procuramos uma vertente. Sempre procuramos um plano B, nunca aquilo que o Senhor realmente nos dirige a fazer. Uma outra coisa também, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A palavra nesse texto aqui fala que é um pecado hediondo, é um pecado condenado por Deus. A desobediência é um pecado condenado por Deus. A rebelião é um pecado condenado por Deus, é hediondo. É um crime que atenta contra a santidade de Deus. E muitas vezes a palavra trata os nossos pecados como crime. São realmente sentenças. Um espírito de engano, feitiçaria. Um espírito de engano, rebelião, de trapaça, de fogo estranho. Nós queremos sempre fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. Lembro de um rei chamado Uzias, que de repente ele resolveu, o sacerdote não aparecer, e ele resolveu incensar no altar. Ele foi no átrio do Senhor, na casa do Senhor, pegou um incensário e foi fazer incenso. Eu sou rei, eu posso fazer isso. Era permitido apenas aos sacerdotes. A palavra diz que imediatamente ele foi acometido de lepra e morreu leproso. Não era atribuição dele, não era responsabilidade dele. Ele não tinha que fazer aquilo. Mas ele fez. Tomamos decisões por nós. Nos elevamos além daquilo que nos é permitido fazer. E tem uma consequência. Sempre vai haver uma consequência. Pecado de feitiçaria. O que fazem os feiticeiros? Primeiro mentem. E com isso se assemelha ao filho do diabo. Depois, um feiticeiro se envolve com demônios. O rebelde e desobediente também se envolve com demônios. Ah, pastor, mas eu acho que não é bem dessa forma. Olha, queridos, Deus, Ele não negocia com desobediente. Coloca isso no teu coração, na tua agenda. Deus não negocia com desobediente. Ele não negociou com os 10 espias, lembram deles? Foram ver Canaã. Eles voltaram, trouxeram uma informação que Deus não tinha falado. Ele não negociou com eles. Deus não negociou com aquele povo que morreu no deserto, que se levantou contra Moisés, contra ele, contra Arão. Mas será que um crente pode ser um feiticeiro? Pode ser acometido pelo diabo? Na época de Jesus, Ele mandou os 12 pregar, ensinar, libertar, curar, ressuscitar. Ele escolheu também 70 pessoas e fez a mesma coisa, mandou eles irem pela cidade. Em alguns momentos aparece na Bíblia dizendo que pessoas que não estavam andando com ele estavam fazendo a mesma coisa.
estavam expulsando demônios, estavam curando, estavam libertando. Entre esses aí estava Judas. Ele pregou, ele curou, ele ressuscitou, ele libertou, ele expulsou Satanás das pessoas, mas não conseguiu expulsar Satanás dele mesmo. E ele morreu por isso. Em nenhum momento você vê na palavra Jesus negociando com Judas. Como Deus também não negociava com os rebeldes. Porque eram feiticeiros. Depois, queridos, também não negociou com Saul. Saul pediu misericórdia, mas ele não negociou com Saul. Rebelião descaracteriza a imagem de Deus. Abra comigo em Deuteronômio 18. A gente não tem tempo de esgotar esses versículos, esses textos, mas em casa você pode fazer isso com mais vagar, com mais precisão. 18:9 diz assim a palavra do Senhor. Ele estava falando para filhos, ele estava falando para pessoas que eram tidas como imagem e a sua semelhança. Quando entrares na terra, 18:9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Ele estava dizendo para eles o seguinte: vocês são filhos, vocês são povo, um povo distinto, vocês são amados, são queridos. Não façam como essas nações, que elas sumirão. Se eu te perguntar, procura pela Síria. Alguém sabe onde está a Síria? Não sabe. Procura pelo Império Grego. Alguém sabe? Procura pelo Império Babilônico. Onde ele está situado? Qual parte do mundo? Qual continente? Não está. Todas estas nações fazem aquilo que eu não quero que vocês façam, porque vocês são filhos. Eu estou colocando nessa terra um povo distinto, um povo abençoado. Não quero que vocês sejam parecidos com eles. Fujam. Se você tiver oportunidade, destrua. Por isso que os ateus não gostam de Deus. Porque eles não veem Deus como pai. Normalmente um ateu é um órfão. Se você conversar com um ateu, ele tem algum problema com o pai. Tem uma dificuldade grande de entender. Pai biológico. Normalmente é um órfão. Tem muita dificuldade em obedecer. Já conheci alguns. Mateus 5,48, a gente não vai ler. A palavra diz que Jesus falou para os discípulos assim, olha: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial. Mesma coisa que fala em Deuteronômio, resgata, Jesus fala isso. Vocês vão andar por aí. Vocês vão estar nessa cidade, nessas cidades. Vocês vão estar pregando. Vocês vão estar libertando. Vocês vão estar curando, ressuscitando. Mas não deixa que isso se eleve. Não deixa que seu coração salte. Seja perfeito. Ame. Seja honesto. Seja íntegro. Como vosso Pai celestial. Versículo 23 ainda, ele fala sobre obstinação e idolatria.
Significa obstinação. É diferente de persistência. Às vezes você olha uma pessoa e vê uma pessoa persistente. Não, essa pessoa realmente é persistente. Ela quando quer uma coisa, ela consegue. Há uma diferença, queridos, entre persistência e obstinação. Normalmente, a pessoa obstinada, ela faz de qualquer forma. E ela passa por cima de todas as pessoas para conseguir os seus objetivos. Olha para Saul. Ele não era persistente, ele era obstinado. É diferente. Teimosia e persistir obstinadamente, obter a qualquer custo, ser inescrupuloso, é uma pessoa realmente obstinada. Reivindica inocência, não fui eu. Está ouvindo os balidos dessas ovelhas, desses bois, mugido desses bois? Samuel, não fui eu. Lembra quando Deus pergunta para Adão, Adão, o que você fez? Senhor, não fui eu. Quem foi? A mulher que o Senhor me deu. Samuel, não fui eu. Sou inocente nesse caso. Quem foi? O povo. Um obstinado sempre elege uma pessoa como responsável por aquilo que ele faz. Não fui eu. Foram as circunstâncias. Não fui eu, meu marido, minha esposa, meus filhos. Senhor, a igreja, Senhor, os irmãos que não são amorosos. Senhor, a situação do país, a classe política. Sempre um obstinado está buscando um culpado para aquilo que ele faz. Rebelde. Todo rebelde, ele é obstinado, orgulhoso, presunçoso, idólatra. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Ele erige um pilar, literalmente uma mão, no Carmelo. Ele vai para o Carmelo, coloca um pilar. Por quê? Foi dali que foi exatamente ali no Carmelo que ele foi feito rei. Ele queria mostrar para aquela cidade, para aquele povo, realmente seu orgulho. E ele faz uma mão. E em seguida ele vai para Gilgal, sacrificar para o Senhor. Obstinado, orgulhoso. Foi exatamente nisso o orgulho de Saul. Rejeição, também fala nesse versículo, que ele rejeitou a Deus, desconsidera a vontade de Deus e o comando de Deus, trata com desprezo e aborrece a Deus e não se faz conhecido dele. Sempre desse jeito. Senhor, eu te amo. Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Mas eu estou sempre fazendo o contrário daquilo que Deus orienta a fazer. Senhor, Tu és a minha rocha, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Mas quando vem isso, nós estamos murmurando contra Ele. Se Ele estivesse presente de novo, a gente ia com Ele para a cruz outra vez. De repente a gente estaria no meio daquela multidão dizendo assim, olha que o sangue dele outra vez caia sobre nós. Fazemos o contrário. Ou então nós vamos ao sacrifício. Sobe escada de joelho, anda milhas, carrega peso na cabeça. Passa horas, mas não se chega a Deus e fala assim, Senhor, pequei mesmo. Senhor, me arrependo. Estou triste com isso. Temer ou confiar, queridos. Tem uma palavra no mundo que ela fala assim que a voz do povo é a voz de Deus. Ok? Alguém já ouviu? A voz do povo é a voz de Deus. Ou então, a multidão tem razão. Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê que a multidão não tem razão.
naquele evento dos espias em Canaã, apenas 2 pessoas creram em Deus. O resto, a multidão, estava dizendo: olha, Deus ficou maluco, Deus está pirado, não é isso que realmente a gente precisa. Ele quer que a gente entre nessa terra com esses gigantes, essas cidades amuralhadas, intransponíveis. Deus não tem senso. A multidão tem razão. Por que você fez? Porque o povo me apertou. Versículo é logo em seguida, estou fora lá, desculpa. Quando Samuel pergunta para ele assim, por que ele fez, ele fala: olha, realmente eu fiz isso porque o povo me oprimiu, o povo me exigiu que eu fizesse isso. É interessante que na nossa caminhada como servos, como filhos, nós vamos sempre estar sendo colocados na parede por alguma situação para que nós façamos aquilo que as pessoas querem e não aquilo que Deus quer. As pessoas, o povo vai nos apertar de alguma forma para nós cedermos. E aí nós vamos fazer coisas que não devemos fazer, que não temos amparo bíblico, que Deus não falou para a gente fazer. Não, mas o povo queria sacrifício porque Samuel estava demorando demais. Então eles começaram a me apertar e eu temia o povo. E eu fiz. Eu não fiz por mim, mas por eles. Atendeu o povo e perdeu a comunhão com Deus. Não fomos chamados nem comissionados para fazer o que é fácil, mas o que é certo. E o que é certo nem sempre é fácil. Muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa certa e não é fácil. Você vai contrariar interesse. De fato você vai contrariar interesse. A maioria das vezes que nós fazemos o que é certo, estamos contrariando interesses. Mas fácil, é fácil de fazer. A gente não vai ter ninguém se levantando, ninguém falando contra nós. Porque é fácil, todo mundo quer. Ninguém quer fazer alguma coisa difícil. Mateus, abra comigo sua Bíblia em Mateus 7, 22. Estamos acabando. Mateus 7, 22, 23. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler na versão viva de novo. Mateus 7, 22, 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. É interessante que essa palavra, algumas pessoas podem falar: mas você está falando no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento era lei. Porque o Novo Testamento é graça. Isso não acontece, isso aqui é Novo Testamento. Não é Velho Testamento, embora o Novo Testamento tenha muitas citações do Velho Testamento. E o Senhor diz: olha, muitos, não foi 1, nem 2, nem 3, não foram alguns, mas muitos. Naquele dia dirão a ele: Senhor, e qual é esse dia? Juízo, dia do juízo. Senhor, Senhor, nós porventura não profetizamos? Essa é uma repetição, querida, importuna para Jesus. Eles estavam numa sensação de perigo, numa sensação de abandono. Eles começaram a perceber que eles poderiam ficar de fora naquele último dia. Mas eles fizeram. Muitas pessoas andavam com Jesus. Ele não está falando
daqueles que nunca conheceram a Ele. Está falando daquelas pessoas que andavam com Ele. Tipo, fizeram em nome de Cristo, fingindo missão e autoridade dEle, não como sendo pregadores dEle, contudo sem ter tido qualquer experiência da graça de Deus. Senhor, eu preguei. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu expulsei demônios. Será que o Senhor não vê isso? Não expulsamos demônios, perguntam eles. Jesus deu poder sobre Satanás para expulsá-los dos corpos e almas das pessoas. Não só os 11, mas todas as pessoas que estavam no seu núcleo de relacionamento. Pessoas, inclusive, que eu não conhecia. Marcos 9:38, depois você confere. Atos 19, 13, 14. Os filhos de Cefa também faziam a mesma coisa e não andavam com Jesus. Mas os que andavam com Jesus também tinham. Muitos deles. Não fizemos muitos milagres. Senhor, Senhor, não fizemos muitos milagres. Nem um milagre, nem 2 milagres, mas muitos milagres. Removeram montanhas, pisaram em serpentes e escorpiões, curaram enfermidades, doenças, ressuscitaram mortos. Mas qual é a palavra de Cristo para eles? 23, não vos conheço. Senhor, expulsei demônio. O Senhor não viu? Não. Senhor, ressuscitei mortos. O Senhor não viu? Não. Senhor, eu preguei. Quantas vezes, Deus, eu tive nesse púlpito pregando? O Senhor não viu? Será que Deus, será que Jesus realmente, Ele não é onisciente? Será que Ele esqueceu, deu amnésia nele? Não. Não te conheci. Senhor, quantas vezes eu evangelizei, quantas vezes eu saí pelas ruas, pelos becos valados, quantas cidades eu fui, não te conheço. Por que que eu não te conheço? Por que que eu não lembro que você profetizou? Por que que eu não lembro que você expulsou demônios? Por que que eu não lembro que você curou? A palavra é assim, vocês não fazem parte daquilo que eu vivo e daquilo que eu prego. Vocês fazem pelo egoísmo. Vocês fazem pela exaltação. Vocês não estão olhando para a minha santidade. A prova disso, quando você olha para João 6, capítulo 6, a palavra diz que andavam cerca de 5.000 pessoas com Cristo. Quando ele fala assim, olha, aquele que não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Aquele que não comer da minha carne, não tem parte comigo. Ele estava falando de beber sangue literal, carne, ser uma pessoa que comia pessoas vivas, carne, sei lá. Não. Ele estava dizendo assim, olha, aquele que não tem compromisso comigo. Imediatamente o que aconteceu? Eles saíram, foram embora. Deixaram ele. Mas eu não preguei, mas você não teve compromisso. Mas eu não jejuei, você não teve compromisso. O que eles estavam fazendo, na verdade, era sacrifício. Caminhavam, mas era sacrifício. Eles não olhavam para a santidade de Jesus, nem para a graça de Jesus. O que eles queriam era evidência. Dentre eles, estavam também os fariseus, saduceus, herodianos. A igreja da época estava no meio daquelas pessoas que não queriam nada com Jesus. Inclusive os 12, vocês, por acaso, vocês querem também ir embora? Querem pedir para sair? Pessoas, Judas teve poder para expulsar demônios. Judas, ele esteve com Jesus, ele era o homem da bolsa.
Judas teve oportunidade de arrependimento. Saul também teve oportunidade de arrependimento. Mas eles não desejaram dessa forma. Os dons deles foram excelentes, as obras extraordinárias, mas eles não olharam em nenhum momento, de fato, para aquilo que Jesus era, para eles, para a humanidade. O egoísmo tirava isso. E Jesus fala assim: olha, então lhes direi explicitamente, o que fizeram foi sobre o pretexto da religião. Era o que acontecia normalmente. Os princípios de suas ações e opiniões eram em benefício próprio. Vocês nunca acreditaram em mim, nem me amaram. Vocês nunca tentaram para a minha glória, por isso vocês nunca foram meus. Eu não os conheço, eu não vos conheço. Vocês andaram comigo, mas vocês nunca foram meus. Tudo que vocês fizeram foi para benefício de vocês, foi para a honra de vocês, foi para a glória de vocês. Nunca olharam para mim. Mas então, estamos perdidos? Não. Então não tem solução? Tem. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Palavra salvação, grego, sotéria, que significa cura, preservação, pureza de mente e libertação. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Nós temos dois casos, dois reis. Saul, a tristeza que ele sentiu não foi segundo Deus, foi segundo o homem. Ele não teve salvação. Quando nós olhamos para Davi, que fez tudo aquilo que vocês sabem, pecou de todas as formas, mas quando o profeta chega para confrontar ele, o que ele fez? A tristeza, segundo Deus, produziu arrependimento e produziu salvação. Ele foi para o chão. Ele reconheceu: pequei contra o Senhor. 7 dias. 7 dias com a cara no chão. É diferente. Saul fez o contrário. Samuel, vai comigo. Eu preciso que você vá comigo até o povo, porque eu preciso que o povo me veja do seu lado. Em nenhum momento ele se arrependeu. Em nenhum momento ele reconheceu. Judas também falou: eu pequei. Ele até pegou o que ele tinha pago, o ganho dos sacerdotes, e devolveu o dinheiro, jogou. Mas em nenhum momento ele de fato se arrependeu. Em nenhum momento a tristeza, segundo Deus, entrou no coração de Judas. Faraó também disse para Deus: eu pequei. Mas em nenhum momento a tristeza, segundo Deus, entrou no coração de Faraó, e ele também foi ceifado. A gente pode passear pela Bíblia e a gente vai perceber muitos personagens arrependidos. Pequei. Filho pródigo foi uma pessoa que se arrependeu segundo Deus. A tristeza segundo Deus. Pequei contra os céus e a terra, pequei contra o Senhor. Já não sou digno disso. Me trata como um dos servos. E a palavra diz que o pai colocou sandálias nos seus pés, vestes novas, né, e pegou um novilho lá, porque o filho estava voltando. Muitas vezes, e eu falo muitas vezes porque me incluo nisso, às vezes a gente chega diante de Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero ganhar essa cidade, eu quero andar pelo mundo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Senhor, olha que o Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, me abençoa a minha vida, meu casamento, minhas finanças, me abençoa o meu ministério. Normalmente nós oramos dessa forma. Sacrifício. Em nenhum momento nós chegamos a Deus e falamos assim: Senhor, eu quero te conhecer.
Busque essa palavra conhecer mais tarde, você vai ver as centenas que existem. Eu quero te conhecer. Meu povo transgride, peca, porque lhe falta conhecimento. Velho e Novo Testamento, o Senhor está falando isso. Vocês precisam me conhecer. Vocês têm que orar para que vocês me conheçam como eu sou. Para que naquele dia, qual é o dia? O dia do juízo. Eu não venha e diga para vocês, não te conheço. Senhor, mas eu tive na comunidade vários anos, não te conheço. Por que eu não te conheço? Não te conheci. Alguém deixaria um estranho entrar na sua casa? Abriria a sua porta para um estranho entrar na sua casa? Não abriria. Você abre a porta da sua casa para quem você conhece, para quem você tem um relacionamento. E é exatamente isso que Jesus fala conosco. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor mude de fato a nossa oração, a nossa chegada a Ele, em penitência, em arrependimento, em salvação, para que a gente não corra esse perigo de chegar naquele dia e o Senhor falar, não te conheço. Mas, Senhor, eu trabalhei exaustivamente, eu fiz muitas coisas para Ti, mas eu não te conheço. Arrependimento, tristeza segundo Deus, ela vai gerar arrependimento, que vai gerar salvação. E é esse tipo de gente que Deus quer para os seus céus. É esse tipo de gente que vai chegar lá e vai sentar naquela mesa, como Ele tem prometido.